Cedre que chararabra cararabra nalabra bababa sorerererere che revre sobre que sobrou como novre que chana labra cabra bababa sorererere che revererere che. Obrigada, Pai, por essa manhã. Nós te rendemos graças, Senhor, porque nós estamos no melhor lugar, Pai, para aprender do Senhor, para aprender, Senhor, segundo a sua vontade, Pai. Nós queremos te render graças, Pai, porque nós estamos plantados em um bom lugar. Nós fomos plantados, Pai, para nós crescermos, florescermos e frutificarmos, Pai, para o louvor da sua glória, Pai. Que os olhos do nosso entendimento, Senhor, sejam iluminados, Pai. Eu declaro, Senhor, a tua unção nesse lugar, a tua glória nesse lugar, Pai. O entendimento da tua palavra, Senhor, nesse lugar, Pai. A sua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, Pai. E ela vai esclarecer, Pai, áreas de nossas vidas que ainda estão em trevas, Pai. Porque quando a tua luz brilha, a treva tem que ser dissipada, treva tem que sair, treva tem que ser vencida, Pai. Porque a tua palavra, ela é poderosa para salvar as nossas almas e ajustar nossas vidas, Pai, no caminho certo, no caminho correto, Pai. Para que nós venhamos, Pai, realizar a sua vontade. Porque a sua vontade é que nós cresçamos, Pai, e prossigamos, Pai, em te conhecer. Porque à medida que nós te conhecemos, nós vamos crescer, Pai, conforme o teu Espírito, conforme a tua vontade, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor enviou a sua palavra para nos sarar e nos curar e nos livrar de tudo que é mortal. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, gente. Vocês podem ir. Hoje é culto de ceia, né? Glória a Deus porque você está aqui. Glória a Deus por essa palavra. O Senhor, Ele nos direciona, né, a falar algumas coisas. Não sei o que se acontece com você que ministra a palavra, mas eu, particularmente, o Senhor me dá vários assuntos, né, e eu preciso discernir pelo Espírito qual assunto falar, o que falar, qual maneira eu preciso falar e qual dia é para eu falar. Amém? Então, nós estamos... Na verdade, o Rubem me deixou livre para eu falar, né, qualquer assunto que eu quisesse, mas eu preferi ficar no assunto sobre os valores espirituais, porque o Senhor, Ele já estava me dando há alguns dias, né? Não sei se você já ouviu o pastor falar que ele, quando o Senhor dá alguma coisa para ele, entrega de pacotes. Comigo é diferente. Todo dia Ele fala um versículo, todo dia Ele fala a revelação daquele versículo, e até agora o Senhor tem falado a respeito disso, né? A respeito desse assunto que eu vou falar, que é a respeito dos valores da nossa visão, do nosso crescimento espiritual. Amém? Porque, irmãos, Deus, Ele quer que nós cresçamos. Deus, Ele não quer que você esteja no mesmo nível sempre. Que você esteja no mesmo lugar espiritual sempre. Todas as vezes que você lê a sua Bíblia, você vai ver que o Senhor quer que nós cresçamos, que nós venhamos avançar. Até para que nós venhamos alcançar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? No ápice. Amém? Porque você sabe que existem várias coisas que nós precisamos fazer, né, no reino, na igreja, no corpo de Cristo, porque você aprendeu, né, em alguns domingos atrás, que nós somos o corpo de Cristo, que nós precisamos estar bem ajustados, que nós precisamos auxiliar, que nós precisamos cooperar. Amém? Porque existe uma justa cooperação, existe algo da parte de Deus que nós precisamos fazer. Amém? E esse serviço, né? Porque eu gosto muito de falar a respeito do congregar, né? Eu vou falar também um pouco a respeito do congregar, que é necessário que nós venhamos congregar. Existe uma verdade na palavra de Deus. Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém? Então, não existe uma outra verdade lá no mundo. Se você recebeu alguma mentira sendo como verdade na sua vida, quando você congrega, cai por terra. Amém? Porque Jesus, Ele é a verdade. Não existe uma outra verdade fora da palavra, irmãos. Não existe uma outra verdade fora do congregar. Porque a Bíblia fala, né? Paulo falando, lá na carta de 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14, diz que é a igreja do Deus vivo.
coluna e baluarte da verdade. Então, Paulo, ele vem falando várias coisas que nós, né, que a palavra de Deus, ela é poderosa para nos ensinar, para nos repreender, para nos educar na justiça. Então, existe uma educação, irmãos, da parte de Deus, que nós nunca vamos aprender lá fora, que nós nunca vamos aprender sem que nós congreguemos. Hebreus diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Amém? Porque aqueles que não congregam, aqueles que não estão assíduos na igreja, que não estão aprendendo, elas ficam desapercebidas à volta de Jesus. Amém? E isso é uma verdade. Você crendo ou não, isso é uma verdade. As pessoas, elas esfriam. Irmãos, e como é triste você ver uma pessoa que deixa de congregar e ela esfria, e ela acha que Jesus não vai mais voltar. Amém? Nós sabemos, irmãos, Jesus está próximo, Jesus está às portas. E nós precisamos, a cada dia, entender que Deus nos plantou em um bom lugar. Amém? Que Deus nos plantou para o louvor da sua glória. E que nós estamos aqui para um propósito. Amém? Para nós crescermos espiritualmente. E eu quero ler com você, eu vou ler muitos versículos, amém? Você não precisa, se você não conseguir acompanhar, se você quiser abrir, você pode abrir. Mas se você não puder acompanhar, você só anota e lê em casa. Amém? A Bíblia fala assim, Efésios no capítulo 4, no versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Sabe, irmãos, que a vontade de Deus é que eu e você sejamos perfeitos. E que perfeição é essa? Você pode dizer, eu só vou ser perfeito quando eu chegar no céu. Não, irmãos, o congregar vai fazer com que nós venhamos ser aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento significa maduro. Amém? Deus quer que nós cheguemos ao amadurecimento. E até quando, irmã Mona Lisa? Deus quer que nós congreguemos até que Ele volte. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus colocou essas pessoas, os 5 dons ministeriais, na igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Diga, para o desempenho do seu serviço. Amém? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Aleluia! Deus não quer, irmãos, que nós cresçamos em uma área, em outra, nós continuemos como meninos. Cresçamos em tudo. O que Deus está falando aqui é que quando eu e você congregamos, esses 5 dons, ele vai tocar na minha vida e na sua vida. E sabe, irmãos, é necessário, não é porque eu sou do Verbo da Vida que eu vou falar isso, mas eu já participei de outros ministérios, né, e foi bom demais eu estar em outras igrejas. Eu passei por aquelas igrejas, mas naquelas igrejas não tinha os 5 dons ministeriais. O corpo de Cristo não tocava nos 5 dons ministeriais naquela congregação. E por conta disso, pessoas estavam perecendo. Amém? Não é somente o pastor está ministrando, não é somente o profeta está ministrando, não, é os 5 dons ministeriais, porque Jesus falou, e a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro, e ele deu dons aos homens para essa finalidade, para que o corpo de Cristo venha crescer, tocando nesses 5 dons ministeriais. Então, nós não podemos, irmãos, desprezar nenhum deles. Porque se Jesus estabeleceu, se Deus não desprezou, nós não podemos desprezar. Se é algo da parte de Deus, irmãos, se foi Deus que fundamentou, se foi Deus que estabeleceu, se foi Deus que inaugurou isso para a igreja, nós precisamos receber isso com o nosso coração aberto. Amém? Para o aperfeiçoamento dos santos. E no versículo 15 diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo ajustado, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte.
Existe uma justa cooperação minha e sua. Eu não vou fazer tudo, né? Eu estava aqui numa reunião do Rema e eu falei, nós não vamos fazer 300 coisas ao mesmo tempo, porque Deus não nos chamou para nós fazermos 300 coisas ao mesmo tempo. Irmãos, o Senhor, Ele só vai cobrar de você aquilo que Ele te chamou para você fazer. Amém? Ele não vai te cobrar algo que Ele mandou outra pessoa fazer. Haverá uma prestação de contas, irmãos, e você acreditando ou não, Jesus vai voltar e um dia nós vamos estar diante do tribunal de Cristo e Deus vai falar para você, por que você não fez aquilo que eu mandei você fazer? Essa semana eu assisti um vídeo de uma pessoa fazendo teatro, né? E Deus de trás de um púlpito e a pessoa na frente dela, e ele disse, cadê as 1.500 pessoas que eu falei para você ganhar? Não, Senhor, mas eu não fui um evangelista, mas eu te chamei para você ser um evangelista. Por que você não foi evangelista? Por que você não foi fiel àquilo que eu te chamei para você fazer? Senhor, eu era youtuber, mas eu não te chamei para você ser youtuber. Aleluia! Palavra de salvação. Existem muitos crentes, irmãos, que estão por aí e que são advogados, que são isso, que são aquilo, e Deus não chamou para ser. Deus chamou para ser mestre, Deus chamou para ser pastor, e as pessoas elas estão se acovardando. E Deus ele não vai cobrar de você aquilo que Ele não te chamou para você ser. Ele vai cobrar de você aquilo que Ele te chamou você para ser e para você fazer. E sabe, irmãos, nós não vamos estar diante do tribunal de Cristo, não haverá desculpas. Não haverá desculpas, porque a Bíblia diz que o Senhor nos dá o dom segundo a graça dEle. Quando o Senhor nos dá o dom, Ele nos dá a capacidade, Ele nos dá a habilidade. Graça, irmãos, é o poder de nós sermos e fazermos aquilo que nós não conseguiríamos ser ou fazer sozinhos. Então, a Bíblia diz, né? Nós vamos ser julgados segundo a Bíblia. O Senhor Ele não nos deu o espírito de covardia, irmãos. Ele nos deu o espírito de ousadia. Não haverá desculpas. Foi o meu marido, foi a minha esposa, foi o meu trabalho. Não haverá desculpas, irmãos. E isso tocou tão forte no meu coração, desse vídeo, de várias pessoas diante de Deus. E Deus falando para elas, eu chamei você para ser alguma coisa. E uma mulher chegou diante dele, e ela estava, destemida, olhando para os olhos de Jesus, olhando para o rosto de Jesus. E ele disse para ela, serva boa e fiel. Forte e fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Sabe, irmãos, quando nós vamos ouvir isso? Quando nós formos fiéis àquilo que Deus nos chamou para nós fazermos. Aleluia, palavra de salvação. Eu sei que essa palavra, irmãos, ela não vai ser aleluiada. Mas sabe que o crescimento dói? Dói, irmãos. Eu tenho um filho lá em casa que quase todos os dias de madrugada eu me acordo com ele chorando, com dor nas pernas, com dor no pé. Porque está crescendo. Está crescendo, os ossos estão se movendo. Aleluia! E a Bíblia diz aqui, irmãos, Salmo 92, versículo 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Irmãos, quem planta certamente é Deus. Mas não é responsabilidade dele nós frutificarmos. Amém? Não é responsabilidade dele, irmãos. Nós nos deixamos ser plantados. Nós nos deixamos ser ajustados. Nós, irmãos, nos deixamos estar com o nosso coração aberto para termos o nosso coração ensinável. Por que muitas pessoas congregam e elas não crescem? Porque elas ouvem a palavra, elas não praticam a palavra. Por que existe disparidade no corpo de Cristo? Porque Paulo diz assim, até que nós cheguemos à unidade da fé. Até que todos, Deus ele não quer que nenhum de nós fiquemos de fora. Deus ele não quer, irmãos, que você fique para trás.
Sabe, chegou o tempo, irmãos, de você se levantar dessa poeira, dessa frieza espiritual, sabe? Dizer assim, acabou, diabo, acabou, carne. Chegou a hora de eu fazer a vontade de Deus, eu perdi tempo demais. Chegou o tempo, meu querido, de você largar aquilo que Deus não te chamou para você fazer. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E é muito bom, irmãos, nós estarmos no lugar que Deus nos chamou para nós estarmos. A Bíblia diz assim, para o aperfeiçoamento dos santos, para nós desempenharmos o serviço. Amém? Não é só também vir aos cultos, irmãos, ouvir uma boa palavra, sabe? A unção se manifestar. Domingo passado nós estávamos aqui e a unção se manifestou, mas eu quero dizer, irmãos, que a unção não ficou entre quatro paredes. Aquela unção, ela está em movimento, ela está trabalhando na vida das pessoas. Amém? E à medida que nós damos lugar àquilo que Deus falou ao nosso coração, porque você sabe, a Bíblia fala que Jesus falando que existe, o diabo, ele fica querendo roubar a palavra do nosso coração e cabe a nós não deixar que o diabo roube a palavra. Porque a Bíblia diz que o bem-aventurado não é aquele que é ouvinte, é aquele que pratica. A Bíblia diz que aquele que pratica a palavra, ele vai ser bem-aventurado em todas as coisas que realizar. Sabe, priorizar aquilo que precisa ser priorizado. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar em primeiro lugar, irmãos? É você saber e você fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. E quando você cuidar das outras coisas, da sua família, dos seus negócios, você vai ser próspero, porque você está fazendo a vontade do Senhor. Porque que muitas vezes, irmãos, as coisas não funcionam na nossa vida. Porque nós não estamos no lugar que Deus nos chamou para nós estarmos. Simples assim. Aleluia. Eu quero ler para você em 2 Timóteo. Eu vou abrir esse versículo aqui para nós entendermos. 2 Timóteo, no capítulo 2. A Bíblia vem falando no 2 Timóteo 2,15, diz que procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aí, hoje pela manhã eu estava meditando sobre esse versículo, acordei pensando sobre esse versículo. E aqui no versículo 19 diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aleluia. A Bíblia está falando aqui, irmãos, que na casa de Deus existe vasos de prata e de ouro, existe vasos de honra e de desonra. E sabe, irmãos, não é Deus que faz o vaso de prata, não é Deus que faz o vaso de ouro, ou não é Deus que faz o vaso de honra ou de desonra. Nós nos fazemos aquilo que nós queremos ser. Amém? Como? Dizendo sim ao chamado, dizendo sim ao propósito, dizendo sim àquilo que Deus nos chamou para ser. Porque, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Existe uma obra grande. Mãos à obra. A mensagem para essa manhã e para a noite também é Deus dizendo para você, ó, mãos à obra. Jesus diz, irmão, se você assistir o filme de Jesus, você fica assim, maravilhado e ao mesmo tempo escandalizado, porque as palavras de Jesus eram muito pesadas. E são, irmãos, para os mimimis, para os bebês, para aqueles que não querem crescer. E ele diz assim, olha, aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Não pode desistir, não haverá desculpas. Foi o meu marido, eu me casei, eu tive filho, Senhor, espera aí.
Deus não vai esperar, irmãos. Porque a obra de Deus tem uma urgência. E sabe, irmão, se você desistir, a obra de Deus não vai parar. Se você desistir, irmãos, a unção continua de pé. E Deus levanta outro. Aleluia. Nós não somos insubstituíveis. Aleluia. E o que tem a ver com crescimento espiritual, irmãos? Tudo. Tudo. Não é somente congregar, não é somente ser usado nos dons espirituais. Não, irmãos, é estar pronto para toda boa obra. É ser vaso de honra, é ser vaso de ouro. É ser vaso útil ao seu possuidor. Sabe, irmãos, eu tenho várias panelas lá em casa. Elas não podem dizer o que eu posso botar dentro delas. Aleluia. Eu boto o que eu quiser, porque eu sou possuidora dela. Eu possuo elas, não é elas que me possuem. Aleluia. Eu boto o que eu quiser. Eu boto macarrão, eu boto farinha, eu posso botar até areia. Porque eu comprei elas. Elas me pertencem. Eu tenho uma nota fiscal. Aleluia. Você sabe que você foi comprado pelo precioso sangue? Não foi por ouro, não foi por prata. Deus tem a nota, meu filho, sua. Você não pertence a você, você não é dono do seu nariz. Às vezes a gente diz, eu sou dono do meu nariz. Não é, você não é dono do seu nariz. Nem do nariz, nem da cabeça, nem da mão, nem de nada. Você não é dono de nada na sua vida. Você tem um dono. Propriedade exclusiva de Deus. Povo adquirido. Aleluia. Dura esse discurso, mas é o discurso de Jesus, irmãos. Aleluia, eu acho é bom, sabe? Porque teve uma época que eu fui covarde demais, irmãos. Eu, muitas vezes, sou covarde, digo não para o Senhor. E Deus disse, você vai dizer sim, porque você é vaso. Entende? Vaso. Está desemborcado, já disse sim. Não pode escolher o que precisa ser colocado dentro do vaso, não, irmãos. O dono é que coloca. Aleluia. Eu sei que você está entendendo. Glória a Deus. E a Bíblia diz assim, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, é muito bom, sabe? A gente... você é próspero, você é rico. Claro, isso é uma verdade, irmãos. A salvação, ela não foi comprada por nós. Ela não foi adquirida por nós. Nós não pagamos pela nossa salvação. A Bíblia diz, Paulo diz, que o nosso ato de justiça são como trapo de imundícia. E a Bíblia diz assim, pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Amém? Mas se nós parássemos nesse versículo, irmãos, a gente ficava só na salvação. Mas existe uma obra a ser feita. Existe uma obra, irmãos, mãos à obra. E a Bíblia diz aqui, no versículo 10. Pois somos feitura dele, não é feiura. Amém? Feito. No reino todos são bonitos. Amém? Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Vou ler de novo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Aleluia. Para boas obras, irmãos. Eu entendo, se Paulo escreveu, irmãos, boas obras, é porque existe má obra. É porque existem crentes que estão andando nas más obras, irmãos. Irmãos, você entendendo ou não, você querendo ou não, você aceitando ou não, existe crente que está andando fora da vontade de Deus. E Deus quer que nós estejamos ocupados na obra que Ele nos chamou para nós fazermos. Ocupados, mãos à obra. Irmãos, nós estamos crescendo, o nível está aumentando, até os níveis de pregação estão aumentando. Se você não percebeu, eu quero lhe comunicar. Aleluia, as ministrações os níveis estão subindo, irmãos. Vai ficar para trás.
Não, Deus ele não quer que você fique para trás. Você fica assustado assim, é porque você, né, não está atina. Desperta, ó tu que dormes. Levanta de dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer. Você não está morto, você está simplesmente entre os mortos, dormindo. Deus quer que você desperte para você crescer. Deus conta com você, irmãos. Existe uma unção, existe um papel fundamental que só você pode fazer dentro do corpo de Cristo. Deus conta com você, Deus conta com o seu dom. Deus conta com as suas habilidades, com a capacidade, com a graça que Ele colocou sobre a sua vida. Sabe, irmãos, Paulo, ele diz, eu não fiz a graça do Senhor vã na minha vida. Eu trabalhei. Eu me esforcei, eu fiz. Aleluia. Então, muitas vezes a gente olha na salvação, pacote, amém, irmão, somos prósperos, somos abençoados. Amém? Os nossos filhos são abençoados. Nós temos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que têm prazer nos mandamentos do Senhor. Na casa dele há riqueza e glória. E os filhos são abençoados. A nossa descendência é poderosa na terra. Mas, irmãos, existe uma parte dentro do reino que nós precisamos realizar. A obra do Senhor não pode perecer, irmãos. Aleluia. A obra de Deus não pode perecer. O Senhor está nos chamando para nós cumprirmos o papel de nós andarmos nas boas obras que Ele mesmo preparou para nós antes da fundação do mundo. Amém? E o que é, irmãos, essas boas obras? Trabalhar, botar a mão no arado, irmãos, contribuir. Sabe, muitas vezes Deus fala para a gente que a gente vai fazer alguma coisa. Sei lá, você vai ser um missionário, você vai estar nas nações, você vai fazer a obra do Senhor, você vai ganhar milhares e milhares de pessoas, mas sabe que Deus não começa assim? Não é porque Ele falou hoje que amanhã vai acontecer. Ele espera de nós, irmãos, fidelidade. Algo que eu aprendi dentro do ministério. Eu não aceitei Jesus no Verbo da Vida, mas eu fui de outras igrejas. Eu já fui de várias igrejas, irmãos. Nós passamos 5 anos em uma igreja, nós éramos obreiros. Nós passamos servindo naquele lugar. Eu estava até falando para o pessoal da diretoria. As pessoas, elas só veem o resultado. E elas querem chegar no resultado. Irmãos, ninguém nunca chega no último degrau. É de degrau em degrau, é de glória em glória. E talvez você não saiba da nossa história, mas nós éramos obreiros. Não havia um assalariado, um zelador, irmãos, naquela igreja. Nós participávamos das vigílias. Gabriela dormia debaixo dos bancos. Gabriel dormia debaixo dos bancos, irmãos. Nós participávamos das vigílias dos obreiros e das vigílias também geral, de todo mundo. E as vigílias terminavam 5 horas da manhã, irmãos. E você pensa que todo mundo ia para casa, os obreiros não. Sabe para quê? Limpar os bancos da igreja, limpar os ventiladores da igreja. Não tinha assalariado, não, irmão. Não tinha ninguém sendo pago, não. A gente limpava aquilo ali. A gente limpava os ventiladores. A gente lavava a igreja. Tristão Gonçalves 762. A igreja que nós congregávamos era ali. Um lugar enorme. Irmãos, e nós éramos felizes. Nós saímos daquele lugar satisfeitos. O pastor dizia assim, ó, o obreiro é uma praga. Vocês são uma praga. Nós saímos satisfeitos. E se você me perguntar, irmãos, as pessoas daquela época, o Rubênio tem uma foto. Se você perguntar às pessoas daquela época, quem se desviou? Ninguém. Ninguém se desviou, irmãos. Todos são bem-sucedidos. Os jovens, porque nós já éramos casados naquela época, os jovens, eles casaram com pastoras. Pastores são bem
sucedidos. Nenhum deles se desviou. Nenhum deles, irmãos, vou sair da igreja porque o pastor me esculhambou. Não. Porque era necessário aquele tempo para a nossa vida, irmãos. Nós precisamos acabar com essa história de sermos crentes mimimis. Para nós fazermos a obra. Colocar a mão na massa. Aleluias! A Bíblia diz assim, irmãos, ó. Outra coisa, né, que eu quero falar. Salmo no capítulo 101, no versículo 6. Geralmente, irmãos, aquilo que Deus nos manda fazer é exatamente aquilo que a gente não quer. Não quero fazer. Irmãos, nós não somos donos de nós mesmos. Geralmente, irmãos, aquilo que Deus nos chama para fazer, nos manda fazer, a gente não quer fazer, mas a gente faz. Porque no ato da nossa obediência, nós vamos entender por que Deus nos colocou naquele lugar. E sabe, irmãos, talvez você esteja aqui e você diga assim, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade, eu não sou talentoso. Irmãos, eu quero dizer para você que Deus não está procurando os capacitados. Deus não está procurando os inteligentes. Deus não está procurando os talentosos. A Bíblia fala aqui no Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Fiéis. Não necessariamente aquele que é eloquente, aquele que fala bem, aquele que tem uma habilidade. Fiéis. Os olhos de Deus, não é os olhos do pastor. Os olhos de Deus estão procurando os fiéis da terra. Aleluia. Para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Aleluia. A Bíblia fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26. Irmãos, reparai. Ei, Deus está falando, inspirado por Paulo. É para reparar mesmo. É para observar mesmo aquilo que ele vai falar agora. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia, irmãos, a gente vê Paulo falando a respeito do chamado dele. Ele diz assim, olha, eu tive que me desvencilhar de todas as coisas, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Sabe, a gente olha para aquele versículo, a gente pensa que Paulo está falando do assassinato, das coisas ruins, mas quando você vê em Filipenses capítulo 3, você vai ver as qualidades de Paulo, quem ele era no mundo. Como se diz? As credenciais de Paulo. E ele diz, olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam. E eu avanço para o prêmio da soberana vocação. Ou seja, Senhor, eu estou esvaziado de mim mesmo. Para que você venha me encher. Para que você venha me encher da tua capacidade, para que você venha me encher da tua graça, para que eu possa fazer não segundo o meu entendimento, mas segundo a graça, segundo a tua inspiração. Sabe, Paulo, ele queria ser como Jesus, que Jesus disse, olha, eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Então, nós precisamos entender isso, irmãos, que a Bíblia, ela não está, o Senhor, ele fala que ele não está procurando as pessoas eloquentes, inteligentes. Não, irmãos, Deus está procurando os homens fiéis. Fidelidade, irmãos, está contando, eu posso dizer assim, no caderno de Deus. Fidelidade. Deus, ele não vai nos galardoar por tantas coisas que nós estamos fazendo. Deus, ele vai nos galardoar pela nossa fidelidade.
Amém? Deus quer nos manter ocupados, irmão. Se servir na igreja local não é necessariamente aquilo que nós queremos fazer, mas aquilo que Deus nos manda fazer. A necessidade. Necessidades, irmãos. Departamento infantil, há necessidades. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu estou não tem tribuna na igreja. Nosso mestre nos ensinou. Jesus ele se enrolou com a toalha. Ele fez o papel de um servo de baixo escalão. Pegou uma toalha, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Eu não estou dizendo aqui, irmão, para você lavar os pés do pastor ou os meus pés. Não, irmão, Jesus estava representando algo. Ele diz assim, olha, se vocês me chamam de mestre, e vocês veem que eu estou usando, né, que eu me baixei até vocês para lavar os pés de vocês, vocês devem fazer a mesma coisa. Porque isso é corpo, irmão, servir uns aos outros. Você não pode dizer que serve a Cristo sem você servir o seu irmão. Você não pode dizer que serve a Cristo se você vê uma necessidade e você dizer, eu não estou nem aí. Porque aí você não vai crescer. Porque Deus ele não está esperando que uma pessoa tape a brecha somente orando. Oração também. Mateus 25, 21 diz, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deus ele vai te mostrando coisas, irmãos, porque Ele quer provar a tua fidelidade, amém? E nós somos chamados para fazer coisas, com certeza. O Senhor já falou aqui que nós somos celeiros de ministros, mas você não vai chegar primeiramente no último topo, no último degrau, irmãos. Existe um degrau a ser alcançado, o outro degrau, Deus vai provando a tua fidelidade. E a Bíblia vem falando também, em 1 Timóteo, que Paulo ele vem falando, diz que o Senhor... Eu sou grato a Deus que me considerou fiel, designando-me para... Deus considerou.
portanto, corramos. Você não corre sozinho. Você não está... O escritor de Hebreus não diz assim, ó, por isso, corra. Está significando aquela palavra que você corre com alguém. Você corre com uma pessoa. O pastor Edilson de Lira diz que Deus nos apresenta pessoas e ela tem um cheiro do nosso futuro. A Bíblia fala aqui em Provérbios 27:17. Como ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Aleluia. Pessoas, irmãos, têm cheiro do nosso futuro. O que seria de Paulo sem Ananias? Glória a Deus. O que seria, irmão, de Josué sem Moisés? O que seria, irmãos, Davi sem Jonatas? O que seria, irmãos, Maria sem Isabel? Aleluia. Ai, a pessoa é diferente de mim. Glória a Deus, irmãos, que ela é diferente de você. Deus não nos fez em série. Deus nos fez diferentes. Deus nos fez diferentes. Nós somos diferentes. E essa afinação, irmãos, vai ser justamente perto de pessoas que você é diferente dela, que você não gosta da personalidade dela, que isso e aquilo, irmãos. E aí, se você rejeitar, Deus levanta outro, porque a unção continua de pé. E essa pessoa vai crescer, vai avançar, vai cumprir o seu chamado. Nós precisamos entender isso, irmãos. Existe a salvação, mas existe a obra. Obra. Precisamos fazer a obra. É certo, irmãos, que Deus ele tem um bom futuro para nós. Amém? Eu encontrei aqui no meu esboço 1 Timóteo 1,12. Que Paulo fala, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, não talentoso, não estudado, não eloquente. Deus considerou Paulo fiel, designando para o ministério. Você sabe o que é ser fiel? É fazer sem vontade. Se você sabe o que é ser fiel, é fazer mesmo cansado. A graça do Senhor vai te pegar enquanto você obedece. Aleluia! Quem garante, irmãos, que Paulo muitas vezes não estava cansado, não pensou em desistir, mas ele foi fiel. E o Senhor encontrou ele fiel. E porque Deus encontrou ele fiel, as promessas que Paulo tinha, que Deus tinha para a vida de Paulo, se cumpriu na vida dele. Amém, irmãos? Não é necessariamente porque está escrito na Bíblia que vai acontecer conosco. Deus precisa nos encontrar fiel. Para que Ele possa nos colocar no lugar que Ele disse que iria nos colocar. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu vi uma frase, é tão interessante, irmãos, porque todas as vezes que Deus me fala a respeito de um assunto, sempre existe uma frase que Deus me mostra. Diz assim, se você é grande demais para servir, você é pequeno demais para liderar. Autor desconhecido. Se você é grande demais para servir, não. Deus me chamou para grandes coisas, eu não posso servir. Não. Ali uma panela. Porque é nos departamentos, irmãos, que nós vamos crescer. Amém? Por que existe o departamento das mulheres, departamento das stars? O foco foi tirado da líder, que sou eu. Eu coloquei cada departamento, cada grupo de mulheres, uma líder. E uma vez no mês, bimestralmente, existem as reuniões. Para quê? Porque ferro com ferro se afia. Isso é serviço, irmãos. Reunião é serviço. Estar em unidade é serviço. Comungar umas com as outras é serviço. Trazer um prato de arroz é serviço. Um coffee break, irmãos, quando a líder pede para você trazer e você coloca lá, é um serviço. Ser fiel nas pequenas coisas e nas grandes, o Senhor vai te colocar. O nosso ministério, irmãos, ele é um ministério que ensina essas coisas. Eu vejo, irmãos, uma vez eu estava
lá na conferência de pastores. O filho do pastor João Roberto estava sentado lá na mesa entregando pulseiras. Em outro ministério você não vê isso. A simplicidade. Não perder a humildade. Deus não quer que nós percamos a nossa humildade, a nossa simplicidade, o nosso coração ensinável. Porque se Deus te coloca, irmãos, em um lugar, é para Ele te ensinar e para que você possa crescer, para que você possa galgar as promessas que Deus tem para a sua vida. Ministerialmente falando. E a peça pelo amor de Deus ao Pai para enviar trabalhadores, porque grande é a seara, mas poucos são aqueles que querem trabalhar. Irmãos, e eu estava meditando sobre esse versículo, o Espírito Santo me falando, por que, irmãos, se o serviço é cristão? Por que que tem poucos trabalhadores se o serviço é cristão? E aí eu começo a imaginar por que Paulo orou para que os olhos do entendimento daqueles irmãos de Éfeso fossem iluminados. Para que eles pudessem entender a suprema grandeza do poder que operava dentro deles. Para que eles entendessem que havia uma graça, que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habitava dentro dele para o serviço. Porque o poder, irmãos, não é para nós. O poder é para nós sermos servos, desfrutarmos daquilo que o Senhor nos colocou para nós fazermos. Grande é a seara e pouco o próprio dono da seara, o próprio dono do reino diz, rogue, ore, implore para Deus. Porque as pessoas, elas não querem trabalhar, elas não querem ser servas. Mas glória a Deus, irmãos, por essa palavra de correção. Glória a Deus pelos olhos do seu entendimento iluminados. Talvez, irmãos, Deus tenha falado com você essa semana e Deus está confirmando pela manhã. Hoje pela manhã, aquilo que você precisa fazer. Eu não preciso dizer aqui para vocês que eu te digo que Deus te manda fazer algo. Não, irmãos, Deus já falou ao seu coração. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Nós não somos mais guiados pelas pessoas. Nós não somos mais guiados Espírito Santo de Deus. Amém? Somos guiados pelo próprio Deus, irmãos, para fazermos a vontade dEle. E sabe, irmãos, a vontade do Senhor, ela não é penosa, é prazeroso. Quando Deus nos chama para nós fazermos algo, é divertido, irmãos. Não é pesado, existe uma graça. E onde há graça, irmãos, é sempre divertido. É sempre prazeroso, é leve. É suave e leve, porque Jesus diz, né, Paulo ele falando, ele diz assim, olha, rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas renovai a mente de vocês, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos, irmãos, renovar a nossa mente. O que eu sou? Nós somos servos, irmãos. Nós precisamos colocar a mão no arado e não olhar para trás. Mãos à obra. Existe muita obra a se fazer. O que acontece é que a gente vê o ministro vindo aqui dizendo... Vai haver um crescimento, vai haver um avanço, mas a gente se esquece que no crescimento, no avanço, tem mais responsabilidades, tem mais trabalho.
Tem mais coisa para fazer, irmãos. Não é só o crescimento para as pessoas verem, não. O crescimento exige trabalho, exige esforço, exige responsabilidades. Essa igreja ela foi emancipada. Nós somos sede agora, nós não somos mais congregação. Mas, irmãos, no final, pergunta para o pastor se é a mesma coisa, ser congregação e ser sede. Pergunta para ele. Se não exigiu mais dele responsabilidade. Se não exigiu mais dele mais empenho, esforço, crescimento, avanço, progresso, com responsabilidades, com mais serviços, com mais contas a prestar. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio de quem creste, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei. Isso é Paulo falando, viu, irmãos? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e rega são um. Nós somos um corpo. Às vezes Deus te chama para você regar. Às vezes Deus te chama para plantar. Mas nós não somos absolutamente nada como servos. E ele está falando aqui, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. A Bíblia está falando aqui, irmãos, galardão, essa palavra galardão significa salário. Eu quero te dizer, irmãos, tudo que você faz dentro do reino. A irmã Oreta, ela escreveu um livro e ela diz assim, certamente Deus, ele não vem com um pagamento na sexta-feira à noite, mas uma hora o salário chega, uma hora o pagamento chega. E sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi dentro do reino, Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Aquilo que ele falou, irmãos, ele cumpre. Aquilo que ele disse, se ele te encontrar fiel, se ele te encontrar fazendo aquilo que ele te chamou para você fazer, irmãos, você não vai precisar tirar nada de dentro do teu bolso. Vai chegar coisas para você, o suprimento vai chegar, porque Deus é um bom pagador. Aleluia, não faltou nada para Paulo. Paulo amadureceu, ele estava satisfeito com pouco e com muito. E mesmo com pouco, ele não passava fome, ele não passava escassez. Por quê? Porque ele era servo do Senhor. E ele diz aqui, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Sabe que Deus ele não vai descer para fazer a obra? Nós somos os seus cooperadores. Nós estamos aqui, irmãos, para cooperar com o corpo de Cristo. Nós estamos aqui para nós darmos a nossa devida cooperação. Justa cooperação de cada parte. Para quê? Para que nós cresçamos. Para que nós venhamos avançar no plano e no propósito de Deus. Porque a Bíblia diz assim, irmãos. A Bíblia diz assim, que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. E, irmãos, essa colheita, ela não vai, esse galardão, ele não vai ser recebido quando nós chegarmos no céu, não. O galardão é aqui, é agora. Porque ele está falando aqui, olha, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. Se você for servo, se você se colocar na brecha, se você suprir as necessidades daquilo que Deus chamou para você fazer dentro do corpo de Cristo, irmãos, certamente você vai colher. E sabe, você não vai colher à medida que você plantou, não. Você vai colher à medida de Deus. E a medida de Deus é grande. Aleluia.
E a Bíblia fala aqui, em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, nós estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falemos dessa maneira, porque Deus não é injusto. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Amém? Deus, ele não é esquecido. Deus, irmão, se você faz a obra, se você coloca a mão no arado, se você diz sim para a obra do Senhor, Deus, ele não se esquece. É por isso, irmãos, que nós, mesmo trabalhando no secular, a gente não pode confiar no salário que nós ganhamos. Nós precisamos confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Sabe, talvez você esteja aqui, você tenha mesmo coração de servo. Você aquilo que interesses de outra pessoa. A Bíblia diz que o Senhor, ele chamou Moisés e ele estava cuidando do rebanho do seu sogro. Ele estava trabalhando e o Senhor chamou ele para libertar o povo de Israel.
Ou seja, a gente não pode, irmãos, receber uma palavra do Senhor e dizer, olha, você vai ser grande, você vai para as nações, ou você vai ser um profeta, você vai alcançar muitas vidas, a gente ficar parado. Não, irmãos, Deus ele vai te aperfeiçoar. Nos departamentos, os departamentos eles servem para isso. Irmãos, o pastor, a liderança, a diretoria não pode agarrar tudo, não. Até porque Deus nem nos chamou para fazer tudo. Nós não somos 1001 utilidades, não. O corpo de Cristo é para isso. É para cooperar. É para auxiliar. É para tapar as brechas. É para ajudar. Aleluia. Aleluia. Isso é corpo. Isso é unidade. Amém? A Bíblia, ela fala sobre isso. Às vezes a gente pensa, não é meu. Não é meu, não se diz respeito a mim, não é do meu interesse. É justamente isso. É isso aí. Não é seu. Não é seu. A obra não é nossa. A obra não pertence a nós. E a Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Aleluia. E você vê aqui, irmãos, Moisés, depois você abre em casa, Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele não estava cuidando dos seus interesses. Ele estava cuidando do rebanho. Não era do seu filho, não, era do sogro. Sogro. Você está pronto para cuidar das coisas da sua sogra? Aleluias. Irmãos, a Bíblia ela não está escrito tudo o que aconteceu. Não está escrito os pensamentos de Deus. Quem garante, irmãos, que Deus ele não queria chamar outra pessoa? Quem garante que Deus não queria levantar uma pessoa para libertar o povo de Israel do Egito? E essa pessoa, ela não estava pronta. Ela estava em casa como os irmãos de Davi. Sem fazer nada, esperando, com a boca cheia de dente. Esperando que alguém ou que Deus falasse algo. Venha cá, meu filho, você é muito talentoso, venha cá. Quem garante, irmãos, que Deus não estava contando com outra pessoa. Mas aí os olhos do Senhor passou pela terra e viu Moisés, fiel, cuidando de uma coisa que não tinha nada a ver com ele. Aleluias. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Lucas, no capítulo 16. Eu não coloquei o versículo aqui. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação do que é alheio, quem vos dará o que é vosso? É alheio mesmo, irmãos. Aquilo que Deus nos chamou para nós fazermos não é nosso, não pertence a nós, não tem nada a ver conosco. Mas sabe o que Deus quer ver, irmãos? Fidelidade. Porque se nós não formos aplicados naquilo que é alheio, naquilo que é dele, naquilo que ele nos chamou para fazer, ele não vai nos confiar aquilo que é nosso. Aquilo que nós podemos possuir, que é nosso. Entende? É por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, ele é fiel no muito. Por que Deus não coloca pessoas, irmãos, que se acham sabidos demais, eloquentes demais e não estão fazendo nada? Porque são injustos. E Deus sabe que se ele é injusto no pouco, ele também é injusto, será injusto no muito. E Deus não é irresponsável para chamar pessoas irresponsáveis para a sua obra. Mais uma vez eu digo para você, irmãos, se você disser não depois dessa mensagem, irmãos, eu quero te dizer, eu não sinto muito em lhe dizer. Não sinto muito. As pessoas dizem, eu sinto muito, né? Eu não sinto muito em lhe dizer. A unção permanece de pé e Deus levanta outro. Porque houve muitos
Moisés falando para Deus, Senhor, não sei falar, eu sou pesado de língua. Você acha que Deus queria ter esse trabalho, irmãos? Conversando com uma pessoa cheia de mimimi? Deus não queria não, irmãos, mas Deus escolheu Moisés porque ele estava trabalhando, fazendo, em operação, em movimento, naquilo que não era dele, que não tinha nada a ver com ele, ele poderia muito bem, rapaz, sogro, vai lá, vai cuidar das suas ovelhas, não tem nada a ver com isso, não. Tem nada a ver com isso, meu filho, vá lá, eu tenho casa, eu tenho um filho para cuidar. Mas Deus encontrou em Moisés coração de servo, servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu vou te colocar. E eu vou te dizer, irmãos, muito, você cumprir a vontade de Deus, irmãos, é prazeroso. É prazeroso. Eu quero dizer para você, uma coisa que eu aprendi no Rema, Ministério Prático, pastor Mansueto, professor e pastor Mansueto. Ministério é trabalho. Ministério é trabalho. Ministério não é glamour. Ministério é trabalho. Ministério é serviço. Ministério é você colocar a mão no arado. Ministério muitas vezes é você colocar a mão dentro da privada. Ministério é você limpar o banheiro. Ministério é você zelar por aquilo que não diz respeito a você. Ministério é você ver um papel de bombom no chão e você, tem um zelador aqui, mas eu vou apanhar. Tem um assalariado aqui, mas eu vou apanhar. Não tem nada a ver comigo, mas eu vou apanhar, porque o meu coração é um coração de servo. E aí Deus, quando Deus te encontra assim, irmãos, fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. Palavra de salvação. Aleluia. Davi, 2 Samuel, no capítulo 7. Também, irmãos, foi encontrado trabalhando. Diga, ele estava trabalhando. Aleluia. 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 8. Eis o que dirás ao meu servo Davi. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Fui eu que te tirei das pastagens, ou fui eu que te tirei das malhadas, onde pastoreava ovelhas para seres chefe do meu povo Israel. Deus tinha várias pessoas para escolher, irmãos, para ser rei de Israel. Deus tinha os irmãos de Davi. A Bíblia diz que quando Samuel chegou lá, eles estavam lá, bonitos, robustos, musculosos. Frequentava a academia, treinava para estar pronto, para quando Deus chamasse, eles estavam lá. Mas eles estavam dentro de casa. E Davi estava lá, pastoreando as ovelhas que não eram suas, mas do seu pai. Aleluia. A Bíblia diz assim, 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E aqui no versículo, 1 Samuel, no versículo 16, versículo 11, diz: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou Samuel e fê-lo entrar. Então mandou chamá-lo, fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: é este. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aleluia. Diga, ele estava trabalhando. Ele não estava em casa. Ele poderia escolher, irmãos, ficar em casa.
mas ele tinha um coração de servo. Lá em Atos, eu não lembro o capítulo, a Bíblia diz assim, ó, achei Davi. Ele estava procurando, irmãos. E qual era o diferencial de Davi? Ele estava trabalhando. Ele estava apacentando as ovelhas. Enquanto ele estava apacentando as ovelhas, irmãos, ele estava ligado com Deus. Porque nós somos testemunhas dos livros que ele escreveu. Salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você vê vários salmos, irmãos, de Davi. Ele estava lá, ele não estava fazendo qualquer coisa. Isso significa dizer, irmãos, que quando Deus te chama para você fazer alguma coisa, você não vai deixar de ser inspirado, não. Porque você está no lugar certo. No lugar certo. O Espírito de Deus, ele se aposta. Na verdade, o Espírito de Deus já está sobre a sua vida. Mas você é inspirado por Deus no lugar certo. Você não fica sem palavra. Você não fica sem... Entende? Não, eu não posso trabalhar não, porque Deus me chamou para a obra. Existe um tempo, irmãos, para todas as coisas debaixo do céu. E Deus realmente nos inspira quando nós estamos no lugar certo que Deus nos chamou para nós estarmos. Às vezes a gente nem quer fazer, às vezes a gente nem quer, não, estou cansado, não quero. Mas quando você obedece, mesmo sem você entender, irmãos, Deus ele vai te inspirar lá. E no tempo certo, Deus, ele te chama. A Bíblia fala também em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 19, diz assim, partiu, pois, Elias, e dali achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. A Bíblia está falando aqui, irmãos, que Elias encontrou Eliseu e ele estava trabalhando. E a gente sabe a história dele. Que ele seguiu aquele profeta e depois que aquele profeta morreu, ele recebeu a unção dobrada. Irmãos, os historiadores dizem que aquele profeta ele era bem ignorante. Mas a Bíblia fala que Eliseu ele não se apartava daquele profeta. Ele dizia, rapaz, fique aí. Fico nada. Vou ficar perto de você. Rapaz, eu vou para ali. Vou com você. Não, fique aí. Fico nada. Servindo. Aleluia. Não dá tempo para falar tudo. Mas, você for em todas as histórias de pessoas que foram chamadas para o ministério, para aquilo que Deus tinha prometido a elas, para elas ser e para elas fazer, todas elas estavam trabalhando, irmãos. E aqui em Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 12, diz assim, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir, segundo as suas obras. Amém? E, assim, a gente vê vários exemplos na Bíblia, né? Mas eu quero mostrar para você o exemplo do nosso ministério. Coloca aí as fotos e o vídeo. Coloca a foto da Jenny. Essa é a fundadora do Verbo da Vida. E ela está na cantina servindo. Ela poderia estar em qualquer outro lugar, irmãos. Mas ela está fazendo pratos e servindo. A outra foto, tem aí? Ela está no caixa, servindo. Sabe por quê? Porque ela tem consciência que aquilo ali não diminui ela, não. Ela poderia estar na banheira. Tem um banheiro, irmãos, a banheira linda. Não sei se ainda tem. Ela poderia estar lá, pessoas servindo a ela. Nós aprendemos, irmãos, com a simplicidade dessa mulher, que é fundadora do nosso ministério. Ela nunca perde a humildade. Porque ela sabe que uma hora ela está ministrando, outra hora ela está em outro lugar, ela está participando de conferências.
Mas Deus, ele dá inspiração para ela. Jane, você precisa estar naquele lugar. Ela está na cantina. O vídeo. Sabe quem é isso aí? Apóstolo Guto. O que está à frente do nosso Ministério Verbo da Vida. Carregando cadeiras. E isso não diminui ele. Ele tem consciência disso. Ele vai para outros lugares, irmãos, para outros países, conferências. Ele ministra nas conferências de pastores, ele ministra nas conferências de ministros. Mas isso aqui, irmãos, não vai diminuir ele. Como eu falei para você, uma hora nós estamos de frente para o púlpito, ministrando, sendo garçom para você. Na hora da necessidade, nós estamos fazendo isso aí. Porque é necessário. Então, irmãos, mãos à obra. Que nós não percamos a nossa humildade. Quando Deus falar assim, você vai estar em uma conferência, você vai ser uma grande pregadora. Você vai ser um grande profeta. Você vai escrever livros. Que nós não percamos a nossa humildade, porque é isso que o ministério nos ensina. E sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa, quando nós estamos na visão, a provisão chega com força. Aleluia. Aleluia. Isso não nos diminui. Muito pelo contrário, isso é louvável. Amém? Glória a Deus. Palavra de salvação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.